Está escrito no Salmo de número 90, versículo 1 a seguir: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos rendemos à Tua presença nesta hora. Pai amado, Pai querido, de nada tenho, Senhor, a apresentar a este povo nesta noite. De mim, Senhor, nada pode sair, nenhum fruto, nada pode sair que venha trazer a este povo um alento para a sua alma. Mas eu sei, Senhor, que o Teu Espírito Santo pode me usar nesta noite. Que diminua eu, que cresça o Teu nome, que desapareça o homem e que se sobressaia o Teu poder nesta casa de oração. Que neste santuário as labaredas de fogo do Teu Espírito Santo possam descer. Que neste santuário a Tua voz possa bradar. Encontre o Teu espaço, meu Pai. Encontre o Teu lugar aqui neste santuário de oração, para que estas pessoas possam ouvir a Tua voz, para serem tratadas, saradas, curadas, levantadas, e que possam receber, meu Deus, a Tua vitória. Pai amado, eu Te peço, por favor, Senhor, não me deixe só neste altar. Por favor, Senhor, esteja comigo em cada ponto, em cada vírgula, em cada acento. Por favor, Senhor, que o Teu brado, que a Tua honra, que a Tua glória desça sobre esse lugar, e nós glorificaremos a Ti, exaltaremos o Seu nome e faremos tudo, Senhor, para que o Teu nome se sobressaia por sobre a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, hoje nós vamos falar de quem é Deus, do Deus que nós servimos, do Deus Todo-Poderoso, daquele que nos formou e do seu projeto para as nossas vidas, do que Ele tem a realizar conosco, das promessas que Ele fez para cada um de nós. É sobre isso que nós vamos tratar. Vamos nos aprofundar um pouco na grandeza, na majestade do Deus que nós estamos aqui para servir. Estamos aqui com um único objetivo do nosso coração, que é adorar a Deus, que é servir a Deus, que é glorificar o nome do Senhor. Mas na verdade eu me pergunto se conhecemos de fato quem é esse Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele pode trabalhar na nossa vida, de que forma Ele pode se manifestar, o que Ele tem para nos dar de verdade, qual é a sua verdadeira promessa. E nós nos perguntamos quem é esse Deus, e talvez nós estejamos aqui atraídos pelo seu poder, atraídos pelo seu Espírito Santo, chamados para ouvir a sua voz, mas não o conheçamos profundamente, a fim de termos uma amizade forte e firme com Ele. E o texto bíblico que nós lemos diz claramente, no versículo de número 2: antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Antes que esse mundo existisse, antes que o sol que nós contemplamos existisse, antes que o universo que nós contemplamos, nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, que tem 100 milhões de estrelas, e esta é apenas uma galáxia de milhões de galáxias incontáveis. Isso é um universo, e eu quero ir além do universo. Antes que esse universo existisse, os multiversos existissem. Porque não estamos vivendo somente no mundo físico, nós temos paralelamente ao mundo físico os mundos espirituais, a habitação de Deus, a habitação dos espíritos malignos, que são universos paralelos ao nosso universo. Antes que todas essas coisas existissem, Deus existe, porque Ele é criador de todas essas coisas. Na nossa mente, nós costumamos limitar Deus na nossa capacidade racional.
A nossa capacidade racional é aquela capacidade que nos leva a fazer cálculos matemáticos e dizer que determinado número somado a determinado número, ele resulta em tal número. E nessa equação matemática nós limitamos o poder de Deus. Não o conhecemos, mas por sua palavra, todas as coisas que existem e que foram formadas e que estão presentes neste mundo, neste tempo agora, aconteceram. Deus é o Criador, e o mundo só existe porque Ele ordenou pela sua voz. Nós moramos num lugar que foi criado por Ele, e nós mesmos que aqui estamos, fomos formados pelas suas mãos. Vamos comigo na Bíblia Sagrada, a última carta escrita por Paulo, a carta de Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 20, louvado seja o nome do Senhor, que nos diz assim, Romanos capítulo 1, versículo de número 20, porque suas coisas invisíveis, olhe bem, porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que nos prova a existência de Deus? O que nos prova a existência de Deus é esse ser humano que foi criado, que está aí do teu lado, que tem milhões de quilômetros de vasos sanguíneos, que tem um coração que pulsa involuntariamente o tempo todo, a todo instante, durante toda a sua vida, o tempo todo batendo e bombeando o seu sangue, que conduz o oxigênio, um sistema perfeito, um sistema maravilhoso, um sistema criado pelo Todo-Poderoso. O que prova a existência de Deus é esse planeta que nós vivemos, que embora sendo redondo, ele tem uma energia magnética que atrai os corpos para a Terra, e nós ficamos, mesmo estando debaixo deste globo, presos nele, aprisionados nele, e em volta desse globo existe uma camada de ar que não se dissipa no universo, que fica presa nele. Isso se chama lei da gravidade, e nós estamos a uma distância de uma estrela anã chamada Sol, que nos permite ficar aquecidos de uma forma que aqui haja vida. Tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que é perfeito, tudo que tem, as árvores, os peixes, os animais, a terra, a existência humana, tudo é criação de Deus. Antes que todas essas coisas fossem feitas, Ele existia, e de eternidade a eternidade Ele existe, Ele é, e nós não sabemos contar o tempo de existência de Deus, nem o princípio do seu nascimento, nem o seu fim, porque Ele é eterno e soberano sobre todas as coisas. É inimaginável para a mente humana poder analisar quem é Deus, mas nós sabemos uma coisa: nós somos filhos dele. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Nós herdamos a genética celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos criados imagem e semelhança desse Deus, e habitamos neste mundo que Ele preparou para nós, e temos a sua promessa de que Ele virá nos buscar, e é por isso que estamos aqui nesta noite, porque nós nascemos na nossa imperfeição, e lá no jardim do Éden, quando Deus formou o homem e a mulher e soprou neles o espírito de vida, e eles se tornaram alma vivente, eles foram enganados por Satanás e pecaram contra Deus. E a partir daí todos os homens pecaram. Eu pequei, você pecou, nossos pais pecaram, nossos avós pecaram, as gerações que existiram antes de nós pecaram. Estávamos distantes de Deus, longe de Deus, completamente afastados do Criador.
Mas Deus olhou para a terra e viu que na terra não havia um único justo sequer. E Ele amou a sua criação, amou os seus filhos de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Note bem, você não é resgatado pelo que você fez. É bem verdade que uma vez convertido, uma vez passado pelo novo nascimento, as obras precisam te acompanhar. Você tem que ter uma nova vida transformada, modificada, uma vida completamente diferente que a vida devassa que o mundo leva. Mas saiba de uma coisa, que embora você tenha cometido atrocidades no passado, e eu não sei o que você fez, muitas pessoas dizem: eu não sou digno de entrar no reino dos céus porque fui um pecador. O sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, Ele nos limpa, nos purifica, nos sara, nos lava, nos liberta de todo e qualquer pecado. Portanto, não há um só pecador arrependido aqui nesse lugar que se curve diante da cruz de Cristo e clame pelo sangue de Jesus que não tenha imediatamente os seus pecados perdoados. Não há uma só pessoa que esteja aqui nesse lugar que aceite o amor de Deus revelado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não seja sarado completamente das enfermidades que o pecado colocou sobre a nossa vida. Não existe uma única pessoa aqui nesse lugar que não seja digno de entrar pelos portais celestiais e tomar posse da coroa da vitória, e tomar posse da promessa de Deus, que é a vida eterna para sempre e eternamente. Todos nós que aqui estamos temos o acesso aberto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Portanto, meus amados, existe um elo de comunhão com Deus. Esse mundo que nós estamos vendo, ele vai acabar. Esse mundo, ele vai passar. Tudo que nós vemos, toda a existência, toda a natureza, todo esse universo, no meio desses multiversos que existem, eles vão se dissipar. Mas você é um ser imortal. Existem dois lugares aonde você pode estar. Um deles é o lugar preparado para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 11 a seguir. É o lago de fogo ardente, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Neste lago de fogo estarão os perdidos para sempre, aqueles que não quiseram se arrepender, aqueles que negaram a existência de Deus, aqueles que disseram não ao Senhor, aqueles que recusaram o amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, aqueles que deram as costas à palavra de Deus. Eles não poderão adentrar na face do Senhor. Mas existe um lugar reservado para aqueles que amam a Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 'Vamos ler o versículo de número 30, para não se alongar muito. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. A promessa não é minha, a promessa foi Ele que fez. Capítulo 24 de Mateus, o sermão profético. Ele disse: eu vou voltar e eu vou levar
a minha igreja, a minha escolhida. Eu vou levar aqueles que se arrependeram, eu vou levar aqueles que acreditaram no meu sacrifício. Eu voltarei para buscar. Amados, você tem uma eternidade. Esses 40, 50, 60 anos, 80, muitas vezes pela robustez física que vivemos neste mundo, eles vão passar. A Bíblia Sagrada fala claramente sobre a nossa vida. A vida é como um vapor que vem e vai, que desaparece. A vida é como um ramalhete que cresce e logo se seca. A vida passa rapidamente. Se você disser, poxa, esse ano eu nem vi passar, estamos quase no mês de dezembro e já passou, está se acabando, e o tempo passa. Agora pouco tempo atrás, não muito longe atrás, apenas 30 anos se passaram. Eu era um menino sendo consagrado a pastor e eu ainda tinha lindos cabelos, pastor, e eu não vi esse tempo passar. Ele passou tão rápido. Uma das minhas filhas fez aniversário no mês passado. Eu disse, está fazendo 30? Ela, não, 29, pai, ainda não estou fazendo 30. Eu disse, meu Deus, eu tive uma menininha tão pequenininha saindo da maternidade. O tempo passa. Por mais jovem que você seja aqui nesse lugar, o tempo passa. E ele passa rápido, e ainda que você esteja maquinando nos seus projetos o que você vai fazer da vida, como você vai enriquecer, o quanto você vai ter, o carro que você vai comprar, a casa que você quer possuir, o tanto que você quer ganhar esse ano e ano que vem, e quais sejam os seus projetos, o estudar, as faculdades que você vai fazer, saiba de uma coisa: se os teus projetos não estiverem alicerçados no plano de Deus, e se o plano espiritual da vida eterna não estiver na sua vida, poderá vir o momento do seu chamado e você sair da existência e perder a salvação eterna que Deus tem reservado para você. Os sinais evidenciam claramente que Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, e é o que mais tem, né? Dá licença. Falsos cristos. Lá em Santa Catarina tem um, em Pomerode. Volta e meia ele está por aqui, por Curitiba, o Henrique Cristo. Ele diz ser o Cristo reencarnado. Falsos profetas. Tem muita gente vendendo teologias para você aproveitar o mundão aqui. Eu estava falando hoje com o pastor, é o Deus porteiro, o Deus que abre porta, é o Deus curandeiro, o Deus que cura todas as suas enfermidades, é o Deus banqueiro, o Deus que vai prosperar a tua vida, é o Deus maravilhoso que só te faz coisas nesse tempo, nesse mundo, e a preocupação com a eternidade fica para segundo plano. O verdadeiro tesouro, que é morar no céu, fica para o segundo momento. Irmãos, entendam uma coisa: ou é a eternidade com Deus, ou é a eternidade no sofrimento. Ele vem nos buscar. Não estamos aqui vivendo um teatro onde os louvores simplesmente são entoados porque pessoas que cantam bem estão aqui. Nós estamos aqui, pessoas que cantam bem estão aqui, mas elas não estão cantando, elas estão adorando o nome do Senhor, e nós estamos na igreja participando dessa adoração, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não viemos aqui ouvir um profeta barbudo que veio de Santa Catarina, mas nós viemos aqui ouvir a voz do Espírito Santo que está falando no nosso meio, e Deus quer trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma razão clara para estarmos aqui: é o culto de adoração a Deus. Nós viemos aqui cultuar a Deus. Não viemos aqui por causa de coisas bonitas que estão sendo apresentadas. Largamos mão de assistir o Fantástico na televisão ou outras programações muito bem elaboradas para estarmos aqui, não porque é bonito estar aqui, não porque o discurso é maravilhoso, não porque os louvores são lindos, é porque a presença dele nos trouxe aqui nesse lugar. E talvez você não possa ver, talvez com seus olhos físicos você não consiga visualizar,
Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se você abrir o seu coração, você consegue sentir, porque Ele está presente aqui. O Espírito Santo está presente aqui e Ele bate na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e farei em você uma morada. Assim diz o Senhor. Ele está batendo na porta de coração endurecido, de coração empedrecido, de pessoas escandalizadas com as coisas que estão acontecendo nesse tempo. Mas se você está se escandalizando com aquilo que acontece nesse tempo, é cumprimento da profecia de Jesus. Os escândalos viriam. O mundo está perdido. A tecnologia toma conta do mundo. Passamos por um período de superaquecimento da terra. Destruímos as espécies vegetais, animais. Aquela menina autista na ONU disse assim: eu não os perdoarei. Eu, quando ouvi o discurso dela, disse assim: ela tem razão, pois foi justamente a minha geração que fez a extinção de muitos animais nessa terra. Foi a minha geração a culpada por tudo isso que está acontecendo, e nós não paramos de destruir esta natureza que Deus criou. O mundo vai caminhando para o caos, o mundo vai caminhando para o abismo, as coisas estão acontecendo, e no âmbito espiritual, um engano vem cavalgando por sobre a face da terra, e o disfarce está em muitos altares, pastor. E palavras persuasivas da sabedoria humana têm sido anunciadas, e pessoas de olho grande têm procurado para si. O apóstolo Paulo foi bem claro nos últimos dele, profetizando: nos últimos dias há pessoas que com comichão nos ouvidos não suportarão a sã doutrina e amontoarão para si falsos mestres que os induzirão a heresias enganadoras. Estamos vivendo a última hora. Pode ser agora, pode ser nessa noite, pode ser no minuto subsequente a esse. Jesus disse: olha, ninguém sabe a hora nem o lugar, eu não sei, somente o Pai que está no céu. Eu não sei, disse Jesus, eu não sei a hora nem o lugar, mas a hora e o lugar pode chegar a qualquer momento para qualquer um. Se não for no arrebatamento, talvez no acidente. Meu Deus do céu. Eu falei ontem, um menino fez sucesso a vida inteira, inteligente, milionário, rico, morando nos Estados Unidos, foi consertar um ar-condicionado, caiu, bateu a cabeça, morreu. Pergunto eu se todo o dinheiro que entesourou é o suficiente para comprar a salvação. Porque se não se preocupou em aceitar Jesus, se não se preocupou em separar um tempo como você se preocupou em separar um tempo esta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor, então de nada adiantou toda a fama, toda a riqueza. Se eu pegar uma foto de Frank Sinatra, um dos maiores cantores da minha geração, e apresentar para os jovens que estão aqui, não conheço esse cara, não vão saber quem é Frank Sinatra. Porque o homem passa, o homem vai embora, as autoridades humanas passam, as pessoas passam e o mundo se esquece dela. Mas a palavra de Deus, essa nunca passará, essa jamais passará, essa permanece para sempre, eternamente, essa não mudará. Mas ela é poderosa, ela é eficaz para mudar destinos. Deus nos amou e nos deu um mundo perfeito, e nos colocou como autoridades nesse mundo. Nos entregou os animais e os vegetais e tudo que neste mundo há para que nós governássemos sobre eles. Nós os destruímos o planeta que Ele nos deu. Ele nos ordenou que ficássemos no Éden, no paraíso, e tivéssemos do bom e do melhor. Pecamos contra Deus, nos tornamos conhecedores do bem e do mal,
E a partir daí, o pecado devastou a humanidade. Mas Ele não nos abandonou. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu unigênito, seu Filho único, para que nós pudéssemos ter redenção dos nossos pecados. Aleluia! Louvado seja Deus. É mais ou menos assim. O castigo que nos traz a paz, certo? Para as pessoas que estão em depressão, que é paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pega a coroa de espinhos, os espinhos, porque assim, quando Deus amaldiçoou a terra lá atrás, porque o homem cometeu o pecado, Deus amaldiçoou a terra. Ele disse assim: do suor do teu rosto, disse ao homem, comerás todos os dias da tua vida, e a terra produzirá espinhos. O espinho é um fruto do pecado. Cada vez que você peca, comete um erro, você cria um espinho. A tua vida está cheia de espinhos. Aí você pega esses espinhos que são os pecados da tua vida, e a Bíblia diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tece uma coroa de espinhos. Com licença. É preso, né? Aqui está Jesus. Você tece a coroa de espinhos, os pecados que você praticou, e coloca sobre Jesus. Eu aceito, Senhor, que tu leves os meus pecados, a minha culpa. Eu recebo o amor de Deus. É isso que sara a ferida, é isso que modifica a vida, é isso que transforma a pessoa, é isso que nos perdoa, é isso que nos lava. Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra forma de redenção. Você pode pegar um chicote pontiagudo e se autoflagelar durante horas, você não tem seus pecados perdoados. Você pode pegar e se cortar todo com um estilete, você não tem seus pecados perdoados. Mas se você entregar os seus pecados a Cristo Jesus, Ele levará os seus pecados e você terá suas feridas saradas. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Agora vejo que tudo aquilo que fiz de errado durante toda a minha existência, Ele está levando sobre si. Ele levou nos pregos das suas mãos, Ele levou nos golpes do chicote, Ele levou naquela coroa de espinhos, naquele manto escarlate. O Filho de Deus estava ali sem pecados. Sabe por que Deus estava de costas para Ele? Muita gente já me perguntou isso. Muita gente já me perguntou isso. Por que Jesus estava na cruz e Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Na cruz, os meus pecados estavam sobre Cristo. Os teus pecados estavam sobre Cristo. Os nossos pecados estavam sobre Ele. Naquele momento Deus não tinha comunhão com Ele. Me desamparou, não. Deus não poderia estar com Ele, porque Ele estava levando os pecados de todos nós, pecadores impenitentes, que erramos durante a caminhada, que prostituímos, que adulteramos, que mentimos, que roubamos, que fizemos falcatruas, que dissemos palavrões, que sentimos egoísmo no nosso coração, que tivemos desejo de vingança, que tivemos ódio na nossa vida, que vivemos de ameaças e desejos malignos. Todos esses pecados estavam sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh, glória a Deus.
E nós ficamos cocheando entre dois pensamentos, ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, ficamos preocupados com o que vão falar de nós no dia subsequente a esse, ficamos dizendo assim: não, eu vou deixar para ir no culto amanhã, depois da manhã, eu vou deixar para fazer essa oração outra hora. Orar dói o joelho, cansa, jejuar é muito difícil, ler a Bíblia é pior ainda, a linguagem da Bíblia é chata, não consigo entender nada, como é que eu vou estudar? E vamos deixando as coisas do Espírito, enganadas por Satanás, de lado, e não chamamos à existência a soberania de Deus sobre a nossa vida, e não entregamos os nossos pecados a Cristo Jesus, o nosso Redentor. E daqui a pouquinho, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta de Deus, os céus se descortinarão, e Ele aparecerá no céu, ao rijo clangor da trombeta. Milhões e milhões de anjos sairão do céu, e rapidamente ajuntarão os seus escolhidos de uma extremidade à outra da terra, e esse povo será arrancado desse mundo. E estará para sempre com Deus. A Bíblia diz assim: os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Sim, Deus existe, Deus criou todas as coisas, Ele é antes de formação de todas as coisas, Ele é o soberano Criador, e a sua existência se entende pelas coisas que foram criadas. Isso é muito claro. Essa natureza, esse mundo, você não existiria se não existisse Deus. Deus existe sim, e a sua referência para nós cristãos é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que Ele nos amou e enviou o seu Filho para que nós tivéssemos perdão. E seu Filho disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, este que vos convence essa noite. Deus fiel, aleluia. Mas virá o dia em que eu voltarei para levar os meus escolhidos. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e você nem imagina existir, não chega na tua concepção, nem na minha, nem nos maiores cientistas que já passaram por sobre a face da terra, não chega na imaginação de ninguém. São as coisas que Ele tem reservada para cada um de nós. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais sol, a luz de Deus nos iluminará. Aonde o universo se fundirá com o universo de Deus, e nós viveremos com Ele, estaremos com Ele. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, esse universo que nós vemos físico passará, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus, pregando a palavra, Ele disse: por que ajuntais tesouro neste mundo, onde a traça e o ladrão, a traça corrói e o ladrão rouba? Ajuntai tesouros nos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Existe um lugar reservado para você, meu irmão, minha irmã. Existe um lugar preparado para você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que muitas enfermidades podem desaparecer pelo poder da fé aqui, e nesse tempo, nesse século, nesse momento em que você vive por sobre a face da terra, você pode levar uma vida melhor. Eu sei sim que Deus pode abrir portas e dar bênçãos a todos vocês aqui, segundo a necessidade de cada coração. Sim, Deus pode fazer tais coisas, mas a maior riqueza que você pode levar deste lugar nesta noite é a certeza da salvação, da eternidade na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. A oportunidade está sendo dada nessa noite. Jesus está voltando.
Deixe-me ousar e fazer você voar na imaginação. Temos 1 minuto. e 50 segundos. 40 segundos. Você já conseguiu perdoar seu pai? Sua mãe? Ainda não? Você já conseguiu perdoar o seu marido? A sua esposa? Ainda não? Você ainda não dá a paz do Senhor para esse irmão na igreja? Já perdoei, mas a paz do Senhor eu não dou. Uau! Os dois vão subir lá no céu, a coisa vai ficar linda. 30 segundos. Você já se livrou deste amante ou desta amante, da mentira, da vaidade, da hipocrisia, do materialismo, da carnalidade. 20 segundos. Jesus está voltando. Se fosse agora, como falei, ninguém sabe a hora nem o lugar. Talvez alguém ficasse aprisionado a concupiscências desse mundo. Não foi agora, mas pode ser daqui a 1 minuto, 1 hora. Ele vai voltar. Ele vem nos buscar. Vale a pena mudar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vale a pena mudar. Diga: vale a pena mudar. Vale a pena mudar. Você é um ser eterno. Você vai viver a eternidade com Deus. Você vai viver a eternidade na glória de Deus, na presença de Deus. Não é uma mentira, é uma verdade. A Bíblia e suas profecias se cumprem uma a uma diante dos nossos olhos. Os sinais que evidenciam e caracterizam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão se cumprindo um a um diante dos nossos olhos, e nós precisamos estar preparados. O maior milagre é estar na glória com Deus. O maior milagre é a salvação. O maior milagre não é esse mundo que Ele criou, não é os multiversos que eu falei aqui esta noite. O maior milagre não são os anjos, querubins, não. O maior milagre é a sua salvação. Oh, glória a Deus. Você, ser divino, você imortal, criado por Deus, não esse corpo físico, esse espírito que vive eternamente dentro de você. O maior milagre é morar com Deus para sempre, eternamente. Os anjos que caíram tiveram essa oportunidade, mas na sua vaidade lá no seu mundo, quiseram usurpar o lugar de Deus e se rebelaram contra o Pai, e foram lançados no abismo. Hoje, nós temos o livre-arbítrio, a opção de escolha. A minha função aqui nesta noite, como pregador do Evangelho, é lhes anunciar que existe saída, e que Ele está te chamando, e o momento é agora. Você que está distante de Cristo e quer reconciliar com o Senhor,
Não fique aí parado. Levante agora, do lugar onde você está sentado, e vem aqui na frente. Vai ser lindo, e vai ter uma festa no céu. Imediatamente todos os pecados praticados, eles vão desaparecer. Cristo levará sobre si os seus pecados, e você será perdoado dos seus pecados para a glória de Deus. Você que ainda não tomou a decisão, fica cocheando entre dois pensamentos, aceite Jesus nessa noite. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados com nossa boca e no nosso coração aceitarmos a Cristo Jesus, Ele é fiel e poderoso para perdoar os nossos pecados. E se você pecar, você tem um advogado. Clame pelo nome dele e ele abençoará a sua vida. Aleluia.